Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos, amém? Irmãos, abra sua Bíblia em Mateus 10, 29 e 30. Essa palavra que eu vou trazer hoje, essa mensagem, irmãos, é uma mensagem de um Deus que Ele é um Deus detalhista. Um Deus que Ele cuida de todos os detalhes da sua vida. Um Deus que nesse momento eu tenho certeza que Ele está planejando o seu futuro. Amém? A palavra de Deus em Mateus 10, 29 e 30 fala assim: Por acaso não é verdade que 2 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? Porém nenhum deles cai no chão se o Pai de vocês não deixar que isso aconteça. Quanto a você, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Amém? De novo no 30, irmãos. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Irmãos, a gente fala nesse momento de um Deus que Ele nunca dorme. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. A palavra fala, irmãos, para nós que nós temos um Deus que Ele nunca dorme. Um Deus que, na verdade, quem dorme somos nós. É você que dorme, e quando você está dormindo, Deus Ele está planejando o seu futuro. Ele está planejando talvez em colocar uma pessoa, uma família no seu caminho, aonde essa pessoa, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, talvez essa pessoa ela vai te trazer para uma igreja, vai te colocar no caminho do Senhor. É isso que Deus fala para nós. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu vou falar isso para vocês. Eu gosto muito de testemunho. Eu acho que é assim que a nossa fé se fortalece. Mais ou menos uns 2 anos atrás, falando em cima disso que eu acabei de falar, que Deus Ele nunca dorme. Para quem não sabe, eu sou treinador de goleiro. Eu tenho uma escola de goleiros onde eu faço treino específico. E há esse tempo atrás, um pai entrou em contato comigo, uma pessoa. Olha como Deus ele trabalha na nossa vida e na sua vida também. Ele foi perfeito. Porque nesse momento, esse pai ele estava procurando um treino específico para o seu filho. Ele estava, na verdade, procurando ajuda para o seu filho. E ele estava querendo me contratar os meus serviços. Mas mal sabia, tanto eu, quanto esse menino, quanto essa família, esse pai, essa mãe, que algum tempo depois, essa mesma família ia colocar eu, de repente, aqui dentro da igreja. Ia colocar, daqui a pouco, o propósito de Deus era que hoje eu estivesse aqui, nesse lugar, aqui em cima do altar. Ele foi tão perfeito, irmãos, que num primeiro momento, o planejamento de Deus foi que essa família precisava dos meus serviços. E quis Ele que, com essa família, tempos depois, eu estou falando do pastor Adilson, a pastora Evandra e o Manu, que por causa deles, hoje a minha família toda está aqui dentro da igreja e está buscando ao Senhor. Mal sabia nós que quem iria na verdade estar precisando muito mais seria eu. Porque no momento de mais tristeza da minha vida, no mesmo segundo que eu tive a maior tristeza da minha vida, eu tive o maior sentimento de alívio, que foi eu posso dizer que foi um encontro com Deus que eu tive. No mesmo momento da maior tristeza, eu tive a maior sensação, a melhor sensação que uma pessoa pode ter, eu acho, da minha vida. Ah, Thiago, mas foi uma sensação melhor do que ver teus filhos nascer? Sim, porque ali eu tinha certeza que
Deus ele estava não só comigo, como com a minha família junto. Naquele exato momento, irmãos. Então com isso eu quero dizer, irmãos, que no momento que nós chegarmos à nossa casa, que você chegar na sua casa hoje de noite, que você deitar para dormir, para enfrentar, para descansar e enfrentar uma semana inteira de trabalho, uma semana inteira de estudo, uma semana puxada, digamos assim, Deus ele vai estar planejando o seu futuro. Deus ele vai trazer uma pessoa, ele vai trazer alguma coisa que vai acontecer na nossa semana, que vai te trazer para dentro de uma igreja, vai te trazer no caminho de Deus. Amém, irmãos? Esse Deus, irmãos, que Ele nunca dorme, esse Deus detalhista, Ele sabe do momento que você está passando. Ele sabe da sua tempestade, do seu deserto. Ele sabe de tudo isso. A minha família, da parte da minha mãe, é uma família que... A minha mãe se criou em Mussum. Mussum é uma cidade que foi atingida pelas enchentes, tanto agora em maio quanto em setembro. E no dia 4 de setembro do ano passado, essa cidade ela teve a maior enchente da história. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 4 tios que moram lá. 2 tios, eles foram... a enchente atingiu a casa deles. E para vocês terem uma ideia da força da água, o cenário lá foi um cenário de destruição. Só que esse povo ele é tão forte, irmãos, que eles nunca desistem. Eles estão sempre reconstruindo. A enchente vem, aí 2, 3 dias a água baixa, e vem pessoas de todos os lugares para ajudar a limpar, para ajudar a reconstruir a cidade. E para vocês terem uma ideia da força da água, a casa de um vizinho do meu tio, ela parou em cima da casa dele. E na casa do meu outro tio, que é uma casa parecida com essa, uma casa de 2 pisos, os meus tios eles passaram por 11 horas no sótão com a água pelo joelho, esperando um resgate. E mesmo assim, irmãos, eles não desistem. Eles não desistem, eles não pensam em sair de lá, porque não é fácil. Muita gente fala que vocês têm que sair de Mussum, vocês têm que ir para uma outra cidade, mas eles não desistem. A fé deles é enorme, a força deles é enorme, e é toda depositada em Deus. Então você, irmão, que está passando por uma tempestade, ela é passageira. Eu sei que é difícil, não é fácil a gente passar por momentos difíceis, mas tudo nessa vida passa. Tudo tem o tempo de Deus. Porque em Salmos 91, 7 fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Não sou eu que estou falando, irmãos, é aqui, a palavra de Deus que está falando para nós. Essa mensagem, essa palavra, ela fala para nós de um Deus que ele é, na verdade, esse verso, o verso 30, quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão todos contados. Ele mostra que a nossa importância para Deus. Todo mundo aqui é importante para Deus. E você pode, nesse momento, fazer um exercício na sua cabeça, pensar na pessoa que você mais ama. Pode ser o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, sua mãe, seu irmão. E você vai ver, irmãos, que você não vai conseguir dimensionar esse amor que você tem por essa pessoa, de tão grande que é o amor. Você iria a qualquer lugar do mundo por essa pessoa, independente do que essa pessoa faça, tanto de bom quanto de ruim. Só que se a gente trazer isso para a palavra de Deus, a gente vai ver que o nosso amor é desse tamanho perto do que Ele sente por nós. O amor dele é muito grande. E assim como nós somos importantes para Deus, você é importante para Deus, Deus também ele é importante para nós. É uma frase muito simples, mas você pode chegar tanto numa igreja, quanto numa escola, num bar de esquina. Você vai chegar
nesse local e você vai dizer: Deus é importante para ti, amigo. Deus é importante para você, amiga. E a pessoa vai te olhar e vai pensar assim: mas isso aí é uma coisa que todo mundo sabe. Só que no mesmo momento que a gente sabe que Deus é importante para nós, será que a gente consegue retribuir esse amor para Ele? Não é fácil. Existem várias maneiras de nós retribuirmos o nosso amor para Deus. Tem gente que tem muita facilidade de chegar em qualquer lugar, qualquer ambiente, e falar a palavra de Deus, e levar a palavra de Deus adiante. Tem gente que trabalha numa instituição para pessoas que estão passando por dificuldades, assim como a irmã colocou no nosso grupo hoje, que tinha uma família precisando de alimentos. Isso é uma demonstração de amor. Eu gostaria que você fizesse esse exercício, irmãos, na sua cabeça também, pensando o que mudou na sua vida depois que você começou a vir na igreja. Ou você que é batizado também, o que mudou na sua vida depois que você se batizou. E eu vou contar algumas histórias que acontecem comigo e com a minha família. Que a todo momento, os lugares que a gente frequenta, eu e a Joyce, a gente nunca foi de frequentar festas, baladas. Então os lugares que a gente frequenta antes da igreja e depois que a gente começou a frequentar a igreja são praticamente os mesmos. Mas o que mudou? O que eu vejo que mudou? Eu vejo que Deus a todo momento Ele mostra para mim que Ele está comigo. Mas como, Thiago? Eu vou falar para você que, por exemplo, no barbeiro que eu vou uma vez por mês quase, os assuntos que tinham lá antes de eu vir para a igreja, os assuntos que eu conversava com eles, com as pessoas que estavam lá, era sempre sobre futebol e videogame, que é o que eu gosto e que é o que as pessoas lá gostam também. Sempre o mesmo: futebol, videogame, Grêmio, Inter, jogo de FIFA, enfim, era sempre os mesmos. E aí depois que eu me batizei, irmãos, esse ambiente, um dia que eu cheguei lá, o meu barbeiro, ele chegou e pediu para mim, do nada, ele cortando meu cabelo, ele disse: e aí, Thiago, como é que tá a igreja? Do nada. E aí parecia que tinha uma voz na minha cabeça dizendo: fala de mim, fala de mim, fala de mim. Tu tem que falar, tu tem que colocar para fora, tu tem que alcançar mais pessoas, Thiago. E, irmãos, eu comecei a falar tudo que Deus fez e ainda faz com nós, comigo, com a minha esposa, com a minha mãe, com a minha família. E aí de repente você pode estar pensando: ah, Thiago, mas isso aí é só uma coincidência. O cara te segue no Instagram, ele vê que tu posta alguma imagem, o dia que tu foi na igreja, ele viu, e para de repente não perder o cliente, ele vai conversar contigo de Deus. Só que daí, eu vendo o Instagram dele, eu percebi que 2 semanas depois ele começou a ir numa igreja também. Então, irmãos, quando eu cheguei lá, eu comecei a pensar: Deus, Ele está comigo. E de repente aquele meu barbeiro estava precisando de uma palavra de Deus para fortalecer ele. E o que a gente muitas vezes não percebe é que essa palavra que eu tentei, ou que eu fortaleci ele, ela me fortalece muito mais. Muito mais. Mas de repente você está pensando na sua cabeça ainda: isso aí é coincidência, Thiago, é coisa da tua cabeça. E eu vou falar para vocês, irmãos, uns 2, 3 meses atrás eu convidei o pastor Adilson e o Manu para ir assistir um jogo meu. E aí nesse jogo eu tive uma dividida lá onde eu bati a cabeça muito forte, o pescoço. E aí naquela semana eu fiquei com dor no pescoço, eu tinha que ir atrás de um fisioterapeuta ou uma fisioterapeuta. E aí eu tentei o rapaz que eu sempre ia e não conseguia. Eu tenho uma lesão no joelho e ele me tratava toda semana. E naquela semana que eu precisei,
Olha como Deus trabalhou. Naquela semana que eu precisei, ele não conseguiu me atender. E aí eu entrei em contato com uma outra fisioterapeuta. Chegando lá, assuntos diversos mais uma vez. Diversos. Em algum momento, ela me pediu de Deus. E aí mais uma vez, aquela voz da minha cabeça: fala de mim, fala de mim, fala de mim, ela está precisando e fala de mim. E a mesma coisa, irmãos, eu falei o que aconteceu comigo, falei o que aconteceu na vida da minha mãe, junto com meu pai. E essa menina começou a me contar a história de vida dela e começou a me contar o que ela estava passando naquele momento. E no final da consulta, porque eu estava de costas para ela, no final da consulta, eu conversando com ela e falando sobre Deus, quando eu me virei, ela estava com o olho cheio de lágrimas. E eu estava muito cansado e, de repente, até pela batida que eu tive na cabeça, ali no pescoço, eu estava, de repente, com a minha alma assim, cansada. Só que quando eu comecei a falar de Deus para ela, eu vi que eu fiz uma diferença na vida dela. E quando eu saí de lá, eu ainda saí com a dor na cabeça, mas a minha alma estava plena. Mas, Thiago, isso aí é coincidência, cara. Isso aí é coincidência. Eu vou falar mais uma só. Desde os meus 10 anos de idade, eu frequento vestiários de futebol. Quando eu tinha 9, 10 anos de idade, meu pai e minha mãe me colocaram numa escolinha de futebol. E, inclusive, hoje de manhã, eu participei de um jogo. E lá estava o bendito do vestiário. Irmãos, vocês não têm ideia do que acontece no vestiário de futebol. Não no nosso, tá, pastor? O nosso futebol é tranquilo. Mas, irmãos, lá existem pessoas de todos os tipos. Pessoas de todas as religiões. Pessoas que lá fumam, pessoas que lá bebem, pessoas que lá usam drogas. Enfim. Hoje mesmo usou droga antes do jogo, para não falar o nome. E quando eu vi isso, eu simplesmente falei para ele assim, eu disse: cara, tu acha que tu precisa realmente disso para te jogar futebol? Porque a gente vem aqui, claro, ninguém vem aqui, acorda de manhã cedo para vir perder, que foi o que aconteceu. Mas a gente saiu de casa para se alegrar, para se divertir. E aí ele me olhou sério, não falou nada, só me deu um tapa nas costas, assim, como quem diz: quem que é tu, Thiago? E falando nesse vestiário de futebol, irmãos, mais ou menos um mês atrás, o treinador do meu time me mandou uma mensagem, um áudio de 5 minutos, e quando eu vi aquele áudio eu disse: meu Deus, ele vai enrolar para chegar lá no final do áudio e dizer para mim: Thiago, tu tá fora do time, eu não te quero mais. E aí, para minha surpresa, quando eu abri o áudio, irmãos, ele começou a falar de Deus. Mais uma vez, quando eu comecei a escutar, eu disse: mas até no vestiário do futebol Deus está comigo. Até ali existem pessoas que precisam de mim. E até ali eu tenho que falar sobre um Deus. Porque além de, como eu falei antes, fortalecer essas pessoas, eu vou estar fortalecendo a minha alma também, a minha família também. E mostrando para Deus que esse amor que eu também tenho por Ele. E aí nesse áudio, irmãos, ele começou a falar a vida dele, a trajetória dele. Ele disse que há muito tempo atrás ele frequentava uma igreja também. E aí, pelas circunstâncias da vida, ele acabou saindo da igreja, mas ele nunca deixou de escutar os louvores. E naquele dia ele tinha escutado um louvor, ele parou o carro, ele trabalha com aplicativo, ele é motorista de aplicativo. Ele parou o carro num local, ele começou a escutar um louvor, ele disse que Deus tocou nele, e ele pensou em mim, para me ajudar ele.
E aí quando ele levanta a cabeça, ele, na mesma forma que de repente você deve estar pensando, ah, mas isso aí é só uma coincidência. E aí ele disse assim, Tiago, quando eu levantei a cabeça, tinha um carro na minha frente estacionado. Eu não vou lembrar a frase que estava escrita, mas tinha uma frase atrás do carro da frente ali, que falava sobre Deus, que era uma palavra, uma passagem de Deus. E aí ele disse, não, mas não é coincidência, eu vou chamar o Tiago para conversar. Porque ele teve uma ideia. A ideia dele foi que ele estava pedindo a minha ajuda para nós formar um grupo de WhatsApp mesmo, de pessoas que do futebol, para nós colocar nesse grupo, para nós ter um encontro com Deus uma vez por semana, como se fosse uma célula. Então vejam bem, irmãos, num ambiente conturbado, um ambiente que vai todo tipo de pessoas, no vestiário de futebol, Deus também mostrou para mim que ali eu também sou importante, eu posso fazer a diferença na vida de uma pessoa. E eu tenho certeza que isso acontece com você, irmãos. Você deve estar pensando aí, ah, mas também comigo também acontece. Eu também vou nos lugares, as pessoas pedem de Deus, pedem da igreja, e você não pode hesitar, irmãos. Você tem que falar de Deus, porque isso vai te fortalecer. Isso vai dar força para a próxima pessoa e vai dar força para você também. Ah, Tiago, mas é só coisa boa que aconteceu na tua vida depois que tu veio para a igreja, depois que tu se batizou? É claro que não. Essa semana mesmo, a pastora Thaís me chamou, acho que foi terça-feira retrasada, para mim trazer uma palavra. No mesmo momento que eu li a mensagem, eu aceitei. Não sabia, não tinha ideia do que eu ia falar. E naqueles próximos 5, 10 minutos eu comecei a pensar e comecei a folhear a Bíblia, e eu achei essa palavra de cara. E irmãos, eu vou dizer para vocês que por 2 vezes eu pensei em desistir de trazer uma palavra, porque não é fácil subir aqui e falar para vocês. E aí, uma das vezes, eu peguei meu telefone para mandar uma mensagem. Quando eu abri, estava no Instagram, e era uma mensagem de Deus. Daí eu parei, pensei e disse, não, acho que isso é um sinal, eu vou seguir em frente. Aí na quinta-feira, eu conversando com o pastor Giovanni, chamei o pastor Giovanni na terça-feira, eu disse, e aí pastor, tá tudo certo contigo? Não apareceu no culto no domingo? E o pastor comentou que tinha ido em outra igreja. E eu comentei para ele que gostaria muito que ele viesse aqui, porque eu tenho um carinho enorme por ele, que ele viesse nesse domingo. E para minha surpresa, naquele momento ele disse que não ia conseguir vir. E aí na quinta-feira, irmãos, foi mais uma vez onde eu pensei, mas eu vou mandar uma mensagem, eu vou dar uma curva na pastora. Eu vou fugir disso aí. Quando eu abri o telefone, eu abri o WhatsApp, a primeira mensagem que tinha era do pastor Giovanni. Tiago, eu vou ir no culto domingo. Deus vai te usar, Tiago. Deus é contigo, Tiago. Foi ou não foi, pastor? Então, irmãos, também eu preciso falar. Isso, eu acredito que o inimigo estava trabalhando para mim não vir aqui em cima. E eu vou falar uma coisa, eu vou abrir o meu relacionamento, meu e da Joyce, essa história, quem sabe que da igreja é o pastor Adilson e a pastora Evandra. Uma das primeiras pregações que eu ouvi aqui, do pastor Silmar, ele disse em um momento da pregação dele que ele recebeu uma mensagem no Facebook, eu acho, onde essa mensagem era uma mulher que estava mandando uma mensagem para ele, convidando ele para sair. E no mesmo momento que ele viu essa mensagem, ele pegou o telefone e mostrou para Daniela. E eu achei tão bonito esse gesto, porque ali ele mostrou de repente temor a Deus e amor a Deus, mostrou confiança à futura esposa dele. Eu achei tão bonito e só me marcou naquele momento. E no último batizado, se eu não me engano, o pastor Cirino, ele trouxe uma palavra. E eu chamei o pastor Cirino durante a semana, ele vai lembrar, eu não falei para ele o porquê, mas agora ele vai lembrar. Ele trouxe a palavra Gálatas 5:19, eu vou ler para vocês agora.
Vocês podem acompanhar, Gálatas 5:19. Então em Gálatas 5:19, irmãos, fala assim, ó: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. E aí o pastor Cirino pregando e falando em cima dessa passagem, uma passagem que ficou marcada também na minha cabeça, e eu não sabia o porquê, irmãos, mas aquilo ficou tão batendo na minha cabeça. Eu fui para casa, dormi pensando, segunda-feira o dia inteiro pensando. Quando foi na terça-feira de manhã, uma mensagem no meu Instagram, bem parecida com a mensagem que o pastor Silmar recebeu. E aí quando eu vi a mensagem, é uma conhecida nossa até, minha e da Joyce, eu fiquei sem reação, sem saber o que fazer, se eu respondia, se eu não respondia, se eu bloqueava, enfim. E aí lá na empresa onde eu trabalho tem mais uma pessoa também que ela é cristã. Hoje ela está nos visitando aqui, a Raquel. E eu fiquei em dúvida do que fazer. E eu peguei a mensagem e mostrei para ela. Que a gente conversa muito sobre Deus durante a semana também. E ela me disse: Thiago, mostra para Joyce. Aí eu falei assim, eu disse: mas aí se eu mostrar para Joyce, tá feita a bagunça, né? Aí eu lembrei da palavra. E eu mandei uma mensagem para o pastor Cirino. Agora ele vai lembrar. Pastor, me manda aquela passagem que o senhor falou no domingo, aquela pregação. E o pastor prontamente me mandou a mensagem, me respondeu, e eu não falei mais nada para ele. E ele não me pediu o porquê também. E aí eu comecei a ler, irmãos. E quando eu cheguei nessa parte aqui, ó, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus, eu pensei comigo: está repreendido em nome de Jesus. Eu peguei meu telefone, mandei uma mensagem para Joyce. Eu disse: de noite eu preciso te mostrar uma coisa. Porque eu sabia que se eu chegasse em casa, irmãos, eu ia rodear, e eu não ia falar. E aí quando eu cheguei em casa, nem é curiosa, Joyce, primeira coisa que ela pediu: e aí o que tem para me falar? E eu disse: não vou te falar nada, eu só vou te mostrar. Eu mostrei para ela, ela não falou nada. Foi dormir. No outro dia eu fiquei pensando, eu disse: Deus, mas será que eu fiz o certo? Será que de repente eu não vou criar, sei lá, uma briga? E aí lá pelas tantas a Joyce mandou uma mensagem. Vejam bem, eu queria que a Joyce confiasse em mim com isso. Só que ela mandou uma mensagem dizendo assim: Thiago, eu te agradeço por tu estar confiando em mim. Então foi ao contrário. Eu queria que ela confiasse em mim, só que ela recebeu a mensagem como se eu tivesse que confiar nela. Claro que é uma troca, mas Deus, ele trabalhou nos dois sentidos, irmãos. Ele mostrou a confiança que eu tenho nela e ela em mim. Então, irmãos, quero falar para você que não importa o que você está passando, essa tempestade ela vai passar. Não tem outra forma, irmãos, a não ser Deus, não ser a palavra. Todo culto eu tiro uma partezinha, assim como eu falei do pastor Silmar, pastor Cirino, pastora Thaís, todo culto alguma coisa me marca. E eu acho que é Deus me mostrando que dali a alguns dias, dali a alguns meses eu vou
utilizar aquilo que ficou marcado em mim. Pastor Adilson também disse, e eu fiquei pensando muito no que ele falou. Ele disse que Deus, ele está sempre junto com nós, sempre do seu lado, sempre na nossa cabeça, de mãos abertas. No momento que nós precisar, nós levantamos a mão e Ele pega nós, Ele não larga nós, Ele puxa, Ele nos guarda. Só que Ele disse assim, que Deus, Ele não entra em todo lugar, Ele fica na porta, esperando. No momento que a gente sai desse lugar, daqui a pouco conturbado, é o momento que Ele está de braços abertos e a gente tem que ir correndo para abraçar esse Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu queria finalizar a minha mensagem de uma forma diferente. Nós vamos ter o louvor também, mas geralmente tem uma oração que é feita pelo pregador. Mas hoje eu gostaria que você escolhesse uma ou duas pessoas para você abraçar, mas tem que ser todo mundo. Os pastores, todo mundo, menos o pessoal do louvor. Todo mundo tem que abraçar uma pessoa, no mínimo uma pessoa. E quando você abraçar essa pessoa, irmãos, fala o que o pastor Giovanni falou para mim: Deus é contigo, conte com as minhas orações. Amém, irmãos? Então assim que começar o louvor, gostaria que você fizesse isso. Pode ficar de pé. De preferência, abraça uma pessoa que você ainda não abraçou, que você vai estar passando essa mensagem para essa pessoa. E além de fortificar essa pessoa que você vai abraçar, você vai estar se fortificando também, em nome de Jesus. Amém? Aplauda Jesus, irmãos. O
deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper as fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Senta só um minutinho. Aleluia, glória a Deus. Deus falou com você nessa noite, amém? Que bênção, que tremendo que está este lugar. Eu tenho certeza que Deus falou em cada coração aqui. E Ele vai continuar durante a semana em nome de Jesus. Continua deixando Deus te usar, Tiago. Deixa Deus usar cada um de vocês. Você é importante para o Senhor Jesus. Você é valioso. Diga para essa pessoa que está aí com você, diga assim: você é valioso. Você é valiosa para Deus. Amém? Glória a Deus. Eu tenho alguns avisos para dar para você e a gente já vai para casa. Mas antes eu preciso dizer que hoje eu estou muito chorona. Eu chorei no banho, eu chorei antes de vir para a igreja, eu chorei aqui sentada agora. Porque daqui 5 dias eu faço 30 anos. E quem nasceu nos anos 90, no início dos anos 2000, já ouviu falar do filme De Repente? E nesse filme a protagonista diz assim, ó, que o verdadeiro sucesso, Evanise, chega nos 30. 30 é a idade do? Quem já ouviu essa frase? Desde os meus 20 e poucos eu almejava os 30 só pelo tal sucesso. E sentindo a presença de Deus, eu falo para você que eu entendi e eu descobri que o sucesso verdadeiro é ser cheio de Deus. Que o dia 25 de outubro eu faço 30 anos, mas o dia 22, terça-feira, faz 1 ano que eu sou pastora. E eu não poderia ter um sucesso maior que ter Jesus no meu coração. O sucesso que você tem hoje é você estar sentado aqui, ó, e ouvir as boas novas do Senhor Jesus para a sua vida. É ter a oportunidade de dizer aleluia, glória a Deus, e o seu corpo estremecer todinho, porque não cabe em você tamanha glória e unção do Senhor. É você poder estar num culto como esse, ser grato e dizer obrigado pela vida, Jesus. Obrigada pela palavra que transforma, cura e liberta. O dia 1º de dezembro
Tem batismo nas águas aqui nessa igreja. O quarto, me ajudem, é o quarto do ano. O quarto batismo do ano. O dia 22 de outubro vai fazer um ano que eu sou pastora. E o maior presente que Deus poderia me dar é poder ver de mais de 40 almas aceitando Jesus nesse ano. Saudade não honra legado. O que honra legado é dar continuidade àquilo que foi deixado em mãos. O dia 1º de dezembro vai marcar o nosso ano para sempre, porque é resposta de muita oração e muita lágrima. Quem já deu o nome para se batizar no dia 1º de dezembro? A mão lá em cima. 1, 2, 3. 3? Se coloca de pé toda a igreja. Tem alguém aqui hoje, nessa noite, que sentiu o seu coração pulsar tão forte, a ponto de não querer mais viver sem esse Deus. Dizer assim, ó, eu quero sentir Deus do meu lado, assim como aquele irmão sentiu. A partir de hoje eu quero ver a minha vida mudar, assim como ele falou em cima do altar do Senhor. Eu quero ver a diferença do que é andar sem Deus e o que é andar com Deus, como já aconteceu na vida de vários aqui, né, Carlinhos? Tem alguém aqui nessa noite? Levanta sua mão bem alto, e aceita esse Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, da sua vida, da sua história, do seu caminho. Irmãos, nós servimos um Deus que Ele não erra, Ele não falha. Ele tem um caminho novo. Mas pastora, se não tiver caminho, Ele abre no meio das águas. Ele faz o caminho, Esther. Ele faz o caminho. Tem gente aqui, ó, que o coração tá batendo tão forte que se tivesse meio científico para sair da boca, saía. Levanta sua mão bem alto. Bem alto. Jesus diz assim para ti: eu te espero de braços abertos, filho. Eu não te julgo como o mundo te julga. Eu te abraço, eu te quero, eu te levanto, eu te renovo. Tiago, Deus tem mais. Tem mais. Olha lá na salinha te olhando lá, ó. Como é o nome dela, Ana? Carol, vamos esperar a Carol. Ana Carolina. Para os íntimos, Carol, né? Eu sei como é que é. Ainda dá tempo de você levantar sua mão e ver sua vida transformada dia após dia. Amém? Vem cá, Carol. Vem do meu lado direito aqui que eu quero te abraçar. Amém? Eu não gosto de deixar ninguém de fora, irmãos. Taline, vem pra cá, tu também. Vem cá. Vem os irmãos que vão se batizar, vem. Todos que vão se batizar o dia 1º, vem cá em cima. A gente se emociona e vai pro banheiro. Estenda sua mão em direção ao altar. Vamos orar por cada um deles, que eles venham permanecer firmes até o dia da sua decisão. Pai amado, Pai querido, aqui, Senhor, há almas, vidas importantes para Ti,
Foi pago um alto preço, Senhor, e nós cremos, Pai, em nome de Jesus, que o dia 1º de dezembro vai se cumprir a Tua vontade, o Teu propósito. Abençoa do alto da cabeça a planta dos pés, protege, livra de todo o mal. Nós te pedimos, Pai, escreve o nome de cada um deles no livro da vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero no mínimo 5 obreiros aqui no pé da escada em nome de Jesus. Pode vir, Tati, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. A cura, a recompensa vem. Sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Amém? Sem demora. Aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus.